bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você João capítulo 14, versículo 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração, confiai em Deus, confiai também em mim. Então, o que Jesus ele quer dizer aqui? Não se turbe o vosso coração, né? Não se perturbe. Dependendo da tua tradução, diz não se turbe, não se perturbe. Porque a meta de Satanás é nos deixar confusos. Quando ele consegue deixar uma pessoa perturbada, confusa, né? Ele faz com que essa pessoa comece até mesmo declarar, falar coisas que não estão de acordo com a palavra. Aqui, né, Jesus ele ensinou que a solução para sobreviver a um sofrimento era permanecer ligado a Deus. Se permitirmos que Deus permaneça conosco no sofrimento, por pior que este seja, podemos amadurecer e crescer durante os tempos difíceis. Qualquer coisa é tolerável se não tivermos que suportá-la sozinho. Então nós temos o exemplo de Jesus, que quando Jesus, gente, ele estava ali, antes dele ser crucificado naquela cruz, o que Jesus ele fez? Ele foi se retirar para orar. Quando ele foi para o Getsemane, ele foi orar, porque ele sabia o que ele ia enfrentar e ele já estava em angústia naquela. Imagina, ele suava, o seu suor era como gotas de sangue, gente. Imagina a tamanha aflição dele saber o que ele iria passar, porque quando os discípulos disseram, mestre, né, ou seja, divida conosco, ele disse, o cálice que eu beberei, você não pode beber desse cálice. Era o cálice da ira de Deus, porque ele estava levando todo o pecado da humanidade, foi esse cálice, foi a própria ira do Pai que o matou. Então, Jesus, gente, ele se retirou. E outra coisa que Jesus, gente, nos ensina é que o sofrimento, ele pode nos tornar melhores ou mais amargos. E tem pessoas, né, que se tornam mais amargas. Tem pessoas que no sofrimento, né, elas mudam. Tem pessoas que na dor elas aprendem. Eu tinha um vizinho que já é falecido, que ele usava um termo e eu nunca esqueci. A dor ensina a gemer. Ou seja, aquela pessoa, ó, na hora da dor, gente, ela aceita tudo. Pode ir, pastor, fazer oração por ela, pode ir lá, se você disser eu posso, pode, ela aceita tudo. Tem pessoas que na dor, elas se deixam moldar, trabalhar. Outras se tornam piores do que já são. Ou elas ficam amargas, amarguradas, ressentidas, culpando todo mundo do que aconteceu com elas. Aí respinga em todo mundo. Ao invés delas viverem bem com as pessoas que estão ao seu redor, ter pessoas perto de si, porque Jesus, quando foi para o Getsemane, ele levou os discípulos. Orem comigo. Eles não conseguiram. Toda a vez que Jesus, 3 vezes, Jesus voltou, veio, eles estavam dormindo. Jesus disse, vocês não conseguem vigiar comigo nem sequer 1 hora, um momento. Então, Jesus, ele sabia que o sofrimento, ele pode nos tornar melhores ou mais amargos. O próprio sofrimento dele era uma parte inevitável da sua vida. E enfrentá-lo foi fundamental para a sua missão na terra. Jesus demonstrou com sua vida qual era a maneira de sobreviver ao sofrimento. Mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus nunca perdeu sua ligação com Deus. Ele não tentou passar sozinho pelo sofrimento e é isso que ele nos ensina. Quando ele disse aqui, ó, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, confie em Deus e confie em mim. Nós precisamos confiar em Deus, ter fé, confiar no Senhor.
Porque por mais difícil que seja a situação que nós vamos passar, nós precisamos crer, confiar, orar, buscar ao Senhor, buscar o renovo, buscar o fortalecimento, não perder a fé, a esperança, a confiança no Senhor. E é isso que Satanás, ele tenta o tempo todo roubar a nossa paz. Ele tenta nos prender numa profunda tristeza e cada vez ele tenta lançar um balde de água fria, ele tenta te dar uma notícia pior. Eu lembro que quando meu pai, quando ele era vivo, ele teve uma isquemia cerebral. E ele trabalhava numa plataforma alta, acho que tinha uns 2 metros de altura, mais ou menos. Ele se sentiu mal, ele trabalhava com a faca na mão, ele coreava os bois. E ele, no momento que ele se sentiu mal, Deus já foi guardando ele. Ele ficou de joelho, a faca ficou lá na plataforma e ele caiu para baixo. Se ele tivesse caído ali, ele podia ter caído por cima da faca, ele podia ter se matado ali. Mas Deus deu o livramento o tempo todo. Ele foi para o hospital, ele ficou confuso e eu lembro que cada notícia que eu recebia, nós estávamos orando pela recuperação dele. Aí um dizia, mas ele estava com febre. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. E eu lembro que no dia que eu cheguei no hospital à noite, que eu fui ver ele, eu orei, ungi ele com óleo, entramos eu e uma amiga, nós tínhamos vindo da igreja, né, de noite, e eles me deixaram entrar, porque eu morava em Lajeado e os meus pais, né, a minha mãe, né, hoje ainda reside em Bom Retiro, e eu entrei, eu e ela oramos, e eu repreendi em nome de Jesus o espírito da morte do meu pai. Eu lembro que ele estava dormindo, ele só fez assim, e ficamos em oração. Logo ele abriu os olhos, ele acordou, me conheceu ela, nós arrumamos ele ali, daí depois, né, ele voltou depois a dormir, né, fiquei ali, orei com ele, conversei um pouco com ele, depois fui embora, no outro dia retornei, mas em nome de Jesus eu já tinha orado e em nome de Jesus aquele espírito da morte já tinha saído da vida dele. E ele vinha as más notícias, estava com febre, assim. Vai ficar falando enrolado. Eu disse, em nome de Jesus, não vai. E eu disse, Senhor, o meu pai não vai sair desse hospital do jeito que ele entrou. E foi o que Deus fez. Quando ele saiu do hospital, todos ficaram admirados. Ele foi para a fonoaudióloga só para ganhar alta, porque eles achavam que ele ia ficar falando tudo enrolado, ele ia ficar gaguejando e ele não ficou. Ele veio de lá admirado, porque ele dizia, nossa, tinha uns tios lá que ele usava esse termo, falavam tudo errado, nossa, não dava para entender nada. Mas era um milagre que Deus tinha feito na vida dele. E ele saiu de lá, ganhou alta, né? Falando tudo normal. Ele saiu do hospital, ele foi fazer as compras que ele sempre fazia no supermercado. Por quê? Porque nós oramos e confiamos em Deus. Quando vi aquela má notícia, está repreendido em nome de Jesus, o espírito da morte já saiu, o Senhor já me deu a vitória. E eu lembro que eu contei esse testemunho na igreja. E uma irmã tinha acontecido com o pai dela, tinha tido uma isquemia também. E quando eu dei o testemunho, depois passou um tempo, ela testemunhou. E ela disse, quando eu ouvi o testemunho da irmã Eliane, Deus me deu a certeza de que se o pai dela saiu, o meu também ia sair. Por isso a importância de nós testemunharmos, porque é para a glória de Deus e para fortalecer o outro irmão que está passando por uma situação igual, até pior do que a nossa. Por isso que a palavra diz, orai incessantemente uns pelos outros, pelos irmãos que estão passando por uma situação igual ou pior do que a sua. Então, ore. E quando eu dei aquele testemunho para a glória de Deus, ela foi fortalecida. E ela ficou orando e ela disse, depois ela testemunhou,
que o pai dela tinha tido uma isquemia também, mas que quando eu dei aquele testemunho, ela gerou aquela fé, aquela confiança, a certeza de que Deus ia fazer o mesmo na vida do pai dela, e Deus fez. Porque é assim que Deus trabalha. Por isso que Jesus disse: não se perturbe, não se turbe, confie em Deus e confie também em mim. Então nós precisamos confiar em Deus. Por mais difícil que seja, gente, a luta vem para o justo, vem para o injusto, vem para o ímpio, vem para nós. O sol, a chuva, vem para todos. Então nós precisamos crer que Deus é conosco. E as pessoas que não têm Jesus na sua vida, não confiam, não entregam, elas ficam desesperadas. Fazem promessa, fazem de tudo, gente. Mas eles não sabem orar, eles não sabem pedir, eles entram em desespero. Por isso que Jesus disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, deixe o Senhor cuidar de você. Deixe o Senhor guardar a tua vida. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Eu quero ler também Mateus 12. Aqui no versículo 43 diz assim: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Então, o que nós precisamos e o que nós entendemos aqui, gente? Que quando um espírito imundo, ele permanece na vida de uma pessoa, ele fica alojado, o que acontece? Muitas vezes o sofrimento se torna um trauma. Por quê, gente? Tem uma outra tradução que diz assim: se o demônio parte, ele volta e encontra o coração do homem limpo, mas vazio. Por isso que ele disse ali: eu encontro a minha casa. Sabe por quê? Os demônios são espíritos, gente. Eles não têm um corpo, eles precisam de um corpo para habitar. Eles tentam entrar em quem? Ficar em quem? No ser humano. Quando uma pessoa toma posse de enfermidades, a minha rinite, a minha sinusite, o meu isso, o meu aquilo, a minha ite, ela está dizendo que é dela. O médico deu o diagnóstico: a senhora está com tal coisa. Ah, é? Está repreendido em nome de Jesus, demônio. Isso aqui não é meu, não. Pode sair daqui, espírito de enfermidade. E fica em oração, crendo: Jesus já me curou, a palavra diz que ele levou tudo sobre si, a dor, a enfermidade, isso não é meu, sai, aqui não é teu lugar. Agora, quando ele encontra, a pessoa foi, um exemplo: conhecereis a verdade vos libertará. Ela liberta. Só que se a pessoa não se firmar na palavra, ela vai na igreja, ela foi num culto de libertação, ou ela foi em qualquer outro culto, ela ouviu a palavra, ela foi liberta de algo. Mas se ela não se firmar, ela não tiver uma vida de intimidade, de oração com o Senhor, de busca e consagração, a casa tá limpinha, ele volta e traz com ele 7 coleguinhas, piores do que ele. Então, por isso que é muito importante as pessoas levarem muito a sério. É melhor ela ficar com o demôniozinho de estimação do que ela ir num culto de libertação, expulsar o demônio dela, ela não se firmar na palavra, e na verdade o demônio faz a destruição total, porque daí ele vai voltar e vai trazer mais 7 coleguinhas com ele. A palavra diz que o estado daquela pessoa será pior do que o primeiro. Se um demônio faz um estrago na vida de uma pessoa, você imagina 8. Não é brinquedo, gente. Então não é brinquedo.
Se a pessoa realmente... Por que Jesus, antes de libertar, curar qualquer pessoa, ele dava a palavra primeiro? A palavra liberta. Então, todas as pessoas que foram curadas verdadeiramente pela fé, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Porque elas creram, confiaram e elas iam seguir Jesus, seguir no evangelho, na palavra. Por isso que Jesus disse, a tua fé te salvou. Não foi só a tua fé te curou. Vai, filha, em paz, a tua fé te salvou. Então, gente, é diferente. A pessoa, aquela mulher hemorrágica, ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. E ela foi. E Jesus disse, alguém me tocou. Os discípulos disseram, mestre, a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, saiu poder, o meu poder foi liberado. E o poder de Jesus é liberado através da nossa fé, da nossa confiança. Aquela mulher creu, ela confiou, ela teve certeza de que ela ia lá, ia tocar nas vestes e ela ia voltar curada. E foi isso que aconteceu. Então ela seguiu a palavra, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a palavra, Jesus cura, eu vou ser curada, esse homem vai me curar, eu vou ser curada assim, assim, assim. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Porque eu creio que aquela mulher continuou. As pessoas que vieram até Jesus e disseram, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver, então seja feito conforme a tua fé. Elas viram. Agora, se elas não crescem de verdade, elas iam continuar cegas. E muitas pessoas estão assim. Elas não creem de verdade, elas creem da boca para fora. Por isso que o milagre não acontece na vida delas. Por isso que as coisas não acontecem, elas duvidam. Eu pedi, mas deu, porque ela não creu. Tudo que pedires crendo em oração, recebereis. Tudo que a pessoa crê que Deus vai fazer, ele vai fazer, mas ela precisa crer. Só que antes ela precisa fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Primeiro é a vontade dele, depois é a tua. Tem esse detalhe. E aqui, gente, nós precisamos entender o seguinte, que dano psicológico é aquele que nós sofremos quando somos atingidos emocionalmente. Isso é um dano psicológico. Tá? E isso acontece com todos nós. As pessoas que nos criaram podem deixar de satisfazer de maneira significativa algumas de nossas necessidades e podemos também ser expostos a circunstâncias cruéis ou agredidos por alguém de um modo que nos magoe profundamente. Então isso causa um dano psicológico. Trauma psicológico acontece quando ninguém está presente para nos dar apoio e nos ajudar a compreender os danos que sofremos. Os danos psicológicos podem causar traumas que nos deixem com a impressão de sermos fracos, incompetentes, defeituosos e perseguidos. Um evento doloroso torna-se traumático quando adquire um significado negativo a respeito de quem somos. Os eventos traumáticos do passado podem transformar-se em demônios que nos perseguem a vida inteira. Ter a presença de uma pessoa que se mostre receptiva à nossa dor faz toda a diferença do mundo. Jesus sabia que precisávamos da ajuda dos outros quando somos magoados para evitar que os demônios voltem a nos ferir ainda mais. Então, por isso que a palavra, a gente fala que nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas culpas uns aos outros para que oremos e sereis curados. Por isso que muitas vezes pessoas precisam ir a um psicólogo, a um terapeuta, porque estas pessoas vão ajudá-las a se organizar,
a identificar danos e traumas nas suas vidas, bloqueios, gatilhos emocionais que prendem, que aprisionam e que deixam essas pessoas presas ali. Esses demônios continuam agindo nas suas vidas. Esses dias eu estava assistindo uma pregação da pastora Sandra e ela falou que ela só mudou verdadeiramente, ela já era convertida, ela estava na igreja, quando ela foi numa psicanalista e aquela mulher ajudou ela e falou tudo na cara dela, os defeitos, as falhas, aonde ela precisava ser tratada. Ela disse que ali ela caiu em si verdadeiramente e ela começou a ser curada realmente através da palavra e ajuda daquela mulher. Ela disse que ela conseguiu olhar para muitas coisas que ela não enxergava, que ela era uma mulher ferida, machucada, que ela machucava os outros, que ela batia nos filhos, que ela agredia. Ela disse que quando ela ouviu aquela verdade, ela começou a orar e lutar para ser curada daquilo, ser liberta daqueles traumas, daqueles demônios que a aprisionavam. Ela disse que depois o filho já era grande, ela foi pedir perdão para o filho. Meu filho, me perdoa por aquele dia que eu te dei aquele tapa na boca. Meu filho, me perdoa, porque nunca é tarde. Então, busque ajuda se você necessita. Fale com o teu líder, fala com o teu pastor, com a tua pastora, com alguém da tua confiança, com aquela pessoa que você sabe que você vai falar e ela vai guardar ali, ela vai te ajudar em oração. Porque a fala faz com que as pessoas sejam curadas. Ela coloca aquilo que está aprisionado na alma dela. Então, por isso que Jesus, ele disse, gente, que o demônio sai. Mas se ele não achar onde ele ficar, ele volta e encontra o lugarzinho. Ele disse, eu volto para minha casa, para aquele lugarzinho. Se ele não estiver adornado, cheio do Espírito Santo, o demônio volta. Então nós precisamos, gente, realmente ele diz ali, ó, voltarei para minha casa de onde saí. E retornando encontro a casa desocupada, varrida e arrumada. Desocupada. Ou seja, não tinha palavra, não tinha presença, não tinha o Espírito Santo, não tinha nada. A pessoa continuou vazia. Aquele demônio saiu, mas ela não se encheu. E esses demônios, gente, que atormentam, que ficam ali trazendo o passado à tona, um abuso, que são traumas, né? Por quê? Porque aquela pessoa que era para cuidar não estava perto, né? O trauma psicológico, por quê? Porque quando acontece isso com uma criança, se não foi o próprio pai que abusou, ela fica pensando, o meu pai não estava aqui para me proteger, a minha mãe, as pessoas que eram para cuidar muitas vezes são as que causam esses traumas, são as que causam danos psicológicos. E tudo, gente, começa lá na gestação, já começa lá na barriga, quando a mãe rejeita. Bah, eu não podia estar grávida agora. Eu não esperava isso. Ai, começam ali. A criança sente tudo. Muitas até nascem prematuramente, de tanto que a mãe se queixa. Ai, eu não aguento mais a dor aqui. Ai, essa criança está aqui nas minhas costelas. A criança já nasce se achando um incômodo. Você sabia disso? Pois é. Isso, gente, eram coisas que todas as mães deveriam saber antes de ficar grávida, antes de pensar em gerar. Saber que tudo começa na barriga. Que o diabo vai trabalhar aqui o tempo todo para tentar fazer com que você rejeite, para que você fique falando palavras que já vão depreciando desde dentro da tua barriga. A criança sente tudo aquilo que você sente externamente e interiormente, ela sente. Tudo que você libera para ela sabe quando você está feliz, ela sabe quando você está triste, e conforme aquilo que você fala, ela sente, ela escuta. Não diga que não. Quando eu fui para o hospital para ganhar o meu filho, né, o meu esposo foi junto, me acompanhou, foi até a sala de parto,
E no momento em que ele nasceu, ele já foi junto ali com as enfermeiras, só voltou pegar ele junto, né, com a doutora. E ele foi ali junto com as enfermeiras, elas estavam arrumando ele, limpando. E ele começou a chorar e ele disse: não precisa chorar, o papai tá aqui. Parou. As técnicas, elas ficaram admiradas, elas disseram: Paulo, eu nunca tinha visto isso. Terminou. Por quê? Porque ele sempre conversava com ele na minha barriga. Ele falava que amava, que estava esperando, que isso, que aquilo. Ia conversando com ele todos os dias. O meu esposo conversava com ele enquanto ele estava na minha barriga. E ele, gente, conheceu a voz do pai. Quando ele começou ali, claro, eles têm que chorar, né? Aí quando as enfermeiras levaram para arrumar, e daí elas limpam o ouvidinho, limpam o narizinho, aspiram, né? Aquilo é algo que incomoda. Ele chorou, né? Ele estava chorando. E ele disse: calma, não precisa chorar, fica tranquilo, o papai está aqui. Terminou. Não tinha criança ali dentro. Elas ficaram pasmas. Elas disseram: Paulo, nós nunca tínhamos visto isso. Por quê? Porque a criança, ela sente, ela escuta. Então cuidado com o que você diz. Cuidado, você que está grávida ou você que pretende engravidar. Cuide. As palavras, se prepare emocionalmente, psicologicamente, porque é algo natural sentir dor nas costas, dar dor no ciático, enfim. Mas não fique toda hora falando, se queixando, porque você passa para o feto, para a criança, ela acha que ela que está causando a dor e ela acha que ela está ferindo a mãe. Então, para você ver como a criança entende. E tem gente que acha que não. Aí falam besteira, falam abobrinha. Quando uma mãe ouve, mais um para passar trabalho, tu é louca. Quanta coisa as mães ouvem enquanto elas estão gerando. Quantas enviadinhas do capeta abrem a boca para falar besteira. Sabe o que você faz? Repreende e diz: em nome de Jesus, Satanás, eu anulo todo o mal que tu usou a boca dessa pessoa para falar. O meu filho é uma bênção, é um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus. Essa criança que está aqui, Senhor, ela é tua. Abençoe, coloque um louvor para ela escutar na tua barriga. Ore, abençoe ela aqui dentro. Eles entendem tudo, eles compreendem tudo, gente. Não pense que não. Por isso que Deus disse para Jeremias o quê? Desde quando você estava ali no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te separei, antes que você fosse formado. Então Deus, ele já nos conhece. Então, gente, cuidado com o que você diz e livrem-se dos demônios do passado, das culpas, das dores, dos traumas, das mágoas, dos ressentimentos, das amarguras, dos ódios que você carrega. Isso são demônios que te aprisionam, demônios que te escravizam, que te impedem de viver o milagre, a bênção, de viver o melhor do Senhor. Por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, confie em Deus e confie também em mim. Então confie em Deus, comece a orar, aprenda a crer, a confiar no Senhor. Quando o pai daquele menino disse, né, Senhor, me ajuda a ter fé, me ajuda na minha incredulidade. Se você não crê, peça. Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a confiar. Peça para Deus sabedoria. A palavra diz que ele não lança na tua face. Peça para Deus: Senhor, se eu não tenho fé o suficiente, me dá. A palavra diz que ele dá. Cada um tem o seu pontinho, sua dosezinha de fé. Todos têm fé. Todo mundo tem. Então nós precisamos, gente, exercitar a nossa fé. Aprender a crer. Aprender a confiar. Confessar, declarar a palavra, por mais que você ouça o contrário, diga que aquilo que está escrito aqui. Fale o que está escrito aqui, fique com o que está aqui. Não dê ouvidos para o diabo.
mas dê ouvidos à voz do Senhor, à palavra de Deus. Aprenda a confiar, aprenda a guerrear, aprenda a deixe que o Senhor te dê as armas para você lutar. A palavra diz que Ele adestra as nossas mãos para a luta, peleja e o combate que se levantar Ele. Mas quando você crê, quando você confia. Então livre-se dos danos psicológicos, dos traumas que foram causados, gerados na tua vida. Tem coisas que são inevitáveis. Tem coisas que infelizmente acontecem, né, na nossa vida, no nosso caminho. Mas nós precisamos continuar crendo, confiando. Davi, por todas as coisas que Davi passou, ele nunca deixou de crer, nunca deixou de exaltar a Deus, porque ele sabia que a maioria das coisas, tudo era consequência dos seus erros, dos seus pecados, das suas escolhas. Então, confie em Deus. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai, que elas aprendam a crer, que elas sejam curadas. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: vós já sois limpo pela palavra que vocês têm ouvido, pela palavra que em vós é implantada, enxertada. Então deixe a palavra produzir os frutos na tua vida. Deixa a palavra gerar a fé, porque a palavra diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Pai, que a palavra venha gerar a fé nesse coração. Se aquela pessoa não consegue confiar, que ela passe a confiar em ti, que ela passe a declarar a palavra, Pai. Que só o Senhor é Deus, que só o Senhor sara, que Jesus já levou tudo sobre si, que a dor e a enfermidade já saíram em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a vida daquela pessoa que está enferma, que ela seja curada, porque em nome de Jesus eu declaro e eu exijo que esse espírito de enfermidade saia da vida dela agora, em nome de Jesus, aonde você estiver, em oculto. Eu exijo que você saia agora, em nome de Jesus, porque aí não é o teu lugar. Eu declaro cura, porque Jesus já levou tudo lá na cruz e essa pessoa está curada, liberta, sarada pelas feridas de Jesus. Pai, eu declaro cura, libertação, transformação, milagre na vida de todos os meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha paz no teu coração. Creia que enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Deus, Ele cuida de você, se você permitir. Lança ansiedade para Ele, deixa Ele cuidar de você. Lançando para Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida quando você confia, quando você crê, quando você deposita a tua confiança nele. Ele está trabalhando até mesmo enquanto você dorme. Então lança para o Senhor e não pega de volta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.